Olá, minha gente, bom dia. Eu hoje quero falar de um assunto aqui que talvez não seja tão agradável para você. Mas já há muito tempo eu estou me fazendo essa pergunta e eu queria que você me respondesse com uma opinião sincera. Que tipo de educação é essa que oprime o professor e ele não tem mais autoridade dentro de sala de aula? Que educação é essa em que a parte burocrática tira um tempo útil do professor que ele poderia estar programando coisas boas na sua cabeça para oferecer aos seus alunos? Que educação é essa que nos traz uma decepção, um desânimo de ir para a sala de aula? Que educação é essa em que os alunos não têm mais compromisso com o seu civismo, a sua civilidade, que não tem mais responsabilidade com aquilo que ele quer ser? Não é ter, não, é ser. Ser uma boa pessoa, ser uma pessoa honesta. Que educação é essa em que o professor fica oprimido por consignados eternos? Por quê? Porque ele não tem um salário que conduza, né, ele a ter uma vida confortável sem que ele tenha que trabalhar em 4, 5 escolas. Teve gente aí no passado em que, quando se podia, o cara tinha 3 a 4 matrículas. Não, estou exagerando, mas ele tinha umas 3 matrículas. Para quê? Para ele poder pagar uma faculdade para o filho, para ele poder manter o filho em outro lugar. Mas eu quero perguntar a você, mais uma vez, que educação é essa emborrecedora, em que o aluno não tem mais compromisso com nada? Olha, a pandemia já passou. Agora, tem-se um tempo aí expandido para esse aluno, o que ele não aprendeu no passado, ou ele vai correr atrás para aprender, ou ele simplesmente não vai querer aprender. Olha, conhecimento nunca é demais. Eu fico muito preocupada com essas palestras em que dizem que o aluno, o pobre, o necessitado, ele não precisa ter conhecimento. Ele não precisa ter conhecimento de tudo, mas algum conhecimento ele precisa ter. Agora, que educação é essa? Em que o aluno não tem mais compromisso, em que o professor passa um dever de casa e ele não tem ninguém que fiscalize. É claro, né? A mãe, o pai estão trabalhando para dar a eles tudo, e eu vou te dizer que o tudo não é suficiente, mas não dá atenção, não dá carinho, não dá mais nada. Então, meus queridos, olha só, antes de você colocar um filho no mundo, pergunte para você mesmo se você vai ter condição de ser pai e mãe, mesmo que os pais estejam separados. Se você vai ter o compromisso de cuidar dele até ele ter uma idade em que ele possa cuidar dele próprio. Que educação é essa? Me responde. Me responde coerentemente, em que estamos produzindo inúteis funcionais. Inúteis. O nosso trabalho, ele não tem sentido nenhum mais. Não tem mais sentido. Escola agora é depósito de gente. A pessoa está ali e não sabe nem por que ela está. Então eu quero que os governantes me respondam isso. Que educação é essa? Que tipo de pessoas nós estamos criando? Estamos criando monstros? Antigamente nós tínhamos o pensamento de que nós tínhamos que ajudar os nossos pais porque eles não estudaram. Aí a gente queria estudar para quê? Para ser uma boa pessoa, para ajudar os nossos pais. Mas hoje qual é o pensamento? Que os pais têm que sustentar os filhos eternamente. Até eles morrerem, né? Até os pais morrerem, eles têm que estar ajudando. Eu não digo que você tem que ajudar. Claro que você tem que ajudar. Você ama o teu filho, você tem que ajudá-lo até o final, até quando você puder, mas vai ter uma hora que você não vai conseguir fazer tudo por ele. Você tem que criar uma pessoa que seja um bom cidadão para a sociedade, não um desonesto.
não um ladrão, não uma pessoa desprezível. Não. Nós temos que criar pessoas decentes que ajudem umas às outras, sejam fraternas, sejam ajudadoras, que saiba do seu compromisso como cidadão de um local na qual ele está inserido. Que tipo de educação é essa? Que o aluno especial, ele tem um professor que não sabe lidar com ele, que mandam para o professor um monte de papel que ele não tem conhecimento, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser psiquiatra, ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, ele já não sabe mais quem ele é. A identidade do professor já foi suprimida por um sistema macabro. Essa é a palavra que eu consigo achar. Um sistema macabro, maligno, nojento, insano. Então pensa bem, você pai e mãe, que está concordando com tudo isso, que o teu filho está lá jogado. Olha, tem muita criança boa, tem muitos pais, eu não estou generalizando não, tá? Mas eu estou vendo uma maioria, eu estou vendo um sistema maligno que está inculcando aquilo que está errado. Que o compromisso, a responsabilidade é de cada um, não é do professor. O professor, ele faz a parte dele. E professor também não tem que colocar a fé dele, naquilo que ele acredita, na cabeça do aluno. Quem tem que fazer isso, quem tem que dar aula de religião ou de fé, é o pai e a mãe. Que tem que dar aula de decência também, né? É o pai e a mãe, não é o professor, não. O professor, ele tem que ensinar a matéria. Mas essa matéria é inútil. Cara, eu não sei o que é útil e o que é inútil, não. A pessoa só vai saber no seu futuro o que é útil, o que é inútil para ela. Mas hoje ela não sabe o que é útil e inútil para ela. Só, né, no futuro. Aí nós temos aí adolescentes que vão para a sala de aula sem querer nada. Por quê? Porque fica até altas horas na internet e tudo bem, o problema é dele, desde que ele produza depois. Porque se você fica, até o profissional mesmo, se ele fica até altas horas da noite e ele tem que levar mantimento, suprimento para dentro de casa, ele vai ter que acordar. Ele bebeu a noite toda, mas no outro dia ele tem que acordar para trabalhar. É responsabilidade de cada um. Mas não tem ninguém para fiscalizar. Não tem ninguém para cobrar. Só que esse adolescente está colocando o filho no mundo. Na realidade, ele não está colocando o filho, ele está cuspindo o filho no mundo. Por quê? Porque ele mesmo não tem responsabilidade, aí vai colocar a responsabilidade no colo do outro. É o outro que tem que fazer tudo. Então, gente, eu estou indignada com isso. Então, você pare para refletir, porque um dia você vai dar conta disso. Um dia você vai dar conta de tudo que você fez aqui, nessa terra, nesse universo todo. Que era para você cuidar daquilo que colocaram na sua mão. Você é responsável por tudo. Aí, estamos criando péssimos profissionais. Aí eu vejo esses adolescentes grandes, não querem nada com nada, não tem responsabilidade. O cara não leva nem o lixo, o cara não limpa nem o cocô do cachorro. É esse tipo de gente que a gente está criando, tá? Então, na hora de você cobrar do professor, cobre-se de si mesmo. Porque o papel do professor é ensinar a matéria dele. E eu acho muito bom isso. Só a matéria. O resto é o pai e a mãe ou o responsável que está com ele que tem que ensinar. Esse não é o meu papel, não é o papel do diretor. O diretor agora ele tem que ser tudo. Ele tem que ser o professor, ele tem que dar aula de artes, de inglês, de matemática, sem ter a formação para isso. Então, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta, tá? Se você tem uma resposta coerente, coloca aí para mim. E multiplica essa informação, que se você está indignado também, coloque isso daí, tá? Um beijo para você. Desculpa aí se eu fui grossa, tá? Mas é que eu não aguento mais
esse discurso falido, essa insanidade, essa falta de responsabilidade. Você é responsável. Beijo.